Pessoal, vamos iniciar, né? A gente estava falando nas aulas passadas sobre as teorias, né, demográficas. A gente estava falando como é que a população mundial explodiu no número de habitantes, né, no número de pessoas. Como é que a população mundial cresceu tanto nesses últimos 150 anos. Não sei se vocês viram, só fazendo uma pausa, não sei se vocês viram no jornal, mas muitas cidades do Ceará e em Fortaleza, pelo segundo mês consecutivo, morreu mais pessoas do que nasceram. Vocês viram essa notícia? Morreu no mês de março e no mês de abril, morreram mais pessoas do que nasceram. Isso significa o quê, pessoal? Aqui a gente envolve na nossa aula. Significa que a população de Fortaleza está aumentando ou ela está diminuindo? Só por esse Vai diminuindo. Tá diminuindo. diminuindo, né? Porque morreu mais gente que nasceu. Tem outro fator, né, que a gente pode colocar para o aumento da população. Esse é o vegetativo, né, que é o número de nascimentos e de morte. Está vendo que está morrendo, mas a gente está nascendo, então a cidade está diminuindo. E também tem as pessoas que migram para cá, né, para Fortaleza. Para a gente fazer a contagem da população no mês ou no ano, a gente tem que fazer tudo isso. As pessoas que vieram de outras cidades e vieram morar em Fortaleza e essa taxa, né, esse crescimento vegetativo, que é o número de mortes e o número de nascimentos, certo? A gente consegue, vocês viram que uma pandemia faz com que a população diminua, que é o que está acontecendo no caso, a gente está vendo aqui, né, no caso no Ceará. Isso aconteceu muito lá antes, no século XVII, no século XVI, com a peste negra, certo? A peste negra, ela causou isso, tinha muitas mortes, era uma pandemia, morria mais pessoas do que nasciam, isso fazia com que a população não crescesse tanto, certo? Um outro fator que fez com que a população não crescesse tanto era as guerras, certo? As guerras faziam com que tinha muito nascimento, né, na época, mas as guerras, porque quem é que vai para a guerra, né? Quem é que está na linha de frente da guerra? São homens, né, em sua maioria, maiores de 18 anos, né, já na idade adulta, e até mais ou menos um pouco antes da velhice, né, até os seus 50, 55 anos. Então, quem ficava e não ia para a guerra eram o quê? Mulheres, crianças e idosos. Então, a população diminuía porque os homens iam para a guerra e não tinha como... Morriam muitos, né, e quando retornavam não tinha homem suficiente para a população crescer, né, em si, para ter mais filhos e tal. Então, as guerras é um motivo porque a população não crescia tanto como cresce atualmente, certo? A gente viu que depois dos anos 50, ó, a Segunda Guerra Mundial, não sei se vocês já estão vendo com o Thiago, mas vocês vão ver, né, como é que começou, o início, todas as tretas lá da Segunda Guerra Mundial, mas morreram milhões. Só de judeus, morreram mais de 5 milhões. Olha o que isso afeta, né? Uma pandemia consegue afetar, uma pandemia aqui no mundo, aqui no Brasil, já estamos passando de 400 mil mortos, né? Olha o impacto que dá. Imagine numa guerra, né? Que é muita gente morrendo no curto espaço de tempo, certo? Mas aí, pessoal, a gente parou na aula passada falando um pouco dessas teorias, né? A gente viu que tinha algumas pessoas, alguns cientistas, principalmente economistas, né, como o Malthus, ele tentou explicar e tentou ver lá na frente o motivo da população passar fome, certo? Ele viu que o mundo estava melhorando, né, a qualidade de vida, e as pessoas que nasciam, né, a grande quantidade das pessoas que nasciam, elas chegavam na vida adulta, que era diferente, né, no anterior, tinha muita gente nascendo, mas muita gente morrendo também. E isso ele viu que o mundo ia superpovoar, né? Ia ter muita gente no mundo e ia ter pouca comida, certo? O que foi que ele previu? Ele disse que a taxa de população no mundo vai crescer em PG, né, numa progressão geométrica. A gente mostrou até aquele gráfico, né, que parece o gráfico lá da Covid. E a taxa de alimentos no mundo
ela não ia conseguir acompanhar a quantidade de pessoas que nasciam, certo? Depois de falar do Thomas Malthus, a gente viu umas teorias que são as teorias já dos anos 60. Né? A gente viu que a teoria malthusiana é do final do século XIX, né? Lá 1880, 1890. Há outros teóricos, né? Outros cientistas, que a gente chama de teoria neo-malthusiana, né? Neo é de novo, né? É como se fosse a teoria do Malthus renovada. Esses pensadores, eles tentaram explicar por que existem países pobres e por que existem países ricos, certo? Ele disse que esses teóricos disseram que o problema de um país ser subdesenvolvido, ter um país mais pobre, é porque existe muita gente naquele país, certo? É um país muito povoado e não tem como o governo dar uma assistência ou o pai e a mãe ter condições para sustentar 5, 6 filhos. Então é por isso que existem esses países subdesenvolvidos, certo? Ele tentou explicar que os países são pobres porque a população é muito grande e, devido a isso, não tem como o governo dar um suporte nem a família, certo? E eles tentaram resolver esse problema. Não, o problema, como é superpovoado, para tentar controlar isso, a gente tenta controlar a natalidade, né? A gente tenta controlar a quantidade de filhos que vão nascer. Porque o aumento da população vai ter mais investimentos, né? É como aquilo, não sei se vocês já viram, tem uma família que tem 5 filhos. Aí só o pai trabalha. Então o pai tem que dividir o salário para a alimentação de 5 filhos, da esposa, né, e para a manutenção da casa. Mas se a família tiver só um filho, o pai vai ter mais condições de dar aquele salário, né, para um filho só e para a manutenção da casa, certo? Era como se o investimento fosse maior se tivesse só um filho do que 5. Certo? Essa foi a teoria que eles tentaram explicar. Ó. Até mostra aqui uma foto, né? Ó, uma família grande. Certo? Essa teoria é uma teoria que a gente chama de não malthusiana. A China foi um dos países que tentaram colocar esse. Eu acho que algum de vocês, eu não lembro quem foi, mas teve uma aula que vocês falaram sobre isso, né? Citaram até a China, que a China tinha um plano de governo de ter controle de natalidade. Lá nos anos 60, 70, eles viram que a população chinesa ia crescer muito, ia crescer desordenadamente. E o governo chinês viu que isso ia prejudicar o governo em si, né? Ia prejudicar por ter uma grande quantidade de pessoas. E o que foi que o governo chinês implantou? Ele implantou uma assistência para as famílias. Se a família, né, o casal lá, tivesse só um filho, esse filho ia ter toda a assistência do governo, certo? E eles ainda o governo ia pagar também um salário para esse filho, né? Por ter só um filho. Se você tivesse 2 filhos lá na China, o governo ia reduzir, mas ia continuar ainda dando assistência. Se a família tivesse o 3º filho, aí não teria assistência nenhuma. A partir do 3º filho, o governo já não daria mais assistência em nada. Então, isso meio que é um planejamento familiar forçado, né? O governo está forçando entre aspas, né, através do dinheiro, com que esses filhos tenham, com que essas famílias sejam menores, né? Uma outra teoria, pessoal, é a teoria reformista ou a teoria de Marx, né? Quem é do 2º ano aí está vendo muito, né, com o professor Edivaldo sobre o Karl Marx. Essa teoria é uma teoria reformista, certo? Essa teoria, ela diz que... Tá tudo bem aí, pessoal? Desculpa, professor, meu irmão tinha pegado no celular. Tranquilo. Ó, pessoal, essa é uma outra teoria, certo? A teoria do Karl Marx. Uma teoria reformista ou uma teoria marxista. Não é do próprio Karl Marx, mas é baseado nas ideias dele, certo? Nas ideias de Marx. Que ele diz que se não houvesse pobreza, as pessoas teriam acesso à educação, à higiene, o que se regularia naturalmente no crescimento populacional.
certo? Aí, portanto, é exatamente a falta dessas condições que acarreta no crescimento desenfreado da população. Aqui, ó, a teoria do Marx, ela já vai contra a teoria neomalthusiana, porque aqui ele está dizendo que se as pessoas, né, tivessem acesso à educação, saúde, naturalmente as famílias já iriam diminuindo, certo? Naturalmente as famílias já iriam diminuindo, como é o que acontece hoje em dia, certo? A gente vê que as famílias, as pessoas têm acesso à educação, principalmente à educação sexual, né? Usar contraceptivos. A gente consegue ver que as famílias estão diminuindo, porque estão tendo acesso à educação, estão tendo acesso à higiene. A gente consegue ver também, por exemplo, na minha época de escola, na minha sala, 3, 4, acho que no meu segundo ano, 5 meninas da minha sala engravidaram, certo? Ano passado, né, que ano passado a gente, ou ano retrasado, como estava na sala, eu perguntava e era uma, duas meninas que engravidavam, certo? Olha a diferença, né? Em pouco tempo, a gente consegue ver que, principalmente a mulher, ela está tendo filhos mais tarde, né? Tendo filhos. Vocês lembram que eu perguntei até para. Queria até perguntar para a Jéssica, né? Ou para. Acho que para a Jéssica também, né? Se ela Diga, quiser responder, né? Claro. O que que ela diga. pretende, né? Quando ela terminar o ensino médio. O que que tu pretende, assim, na tua vida? Então, o que eu pretendo, eu não tenho planos ainda de me casar, essas coisas, clichê que muita mulher tem, entendeu? Eu estou providenciando meus estudos tanto no ensino médio e no preparatório para o Exército. Eu pretendo estar no Exército, assim que eu terminar o ensino médio. E eu também estou fazendo curso de gestão pessoal, essas coisas, entendeu? Administração, coisas que envolvem a administração financeira. Agora, filho e casamento tão cedo. Só Deus sabe se isso eu vou chegar a pensar nisso Ó, um dia. você vê que já é um pensamento diferente de algumas meninas da minha época, né? Na época que eu era adolescente. Ó, tu já tá tendo acesso o quê? Ó, tá tendo acesso à educação, né? Tu tá dizendo que tá fazendo cursos, que pretende investir numa carreira, acho que no caso militar, né? No exército, mas tu tá tendo acesso à educação. E isso é o que regula naturalmente o crescimento populacional. Ó. Tu não pensa em casar agora, em ter um, dois ou três filhos. Olha a diferença, né, do pensamento. Eu acredito que o teu pensamento, assim como o da Vitória, né, que falou na aula passada, é um pensamento que... Peraí, só um instante, viu, pessoal? Rapidinho. Depois tu olha só o teu WhatsApp. Depois só olha o teu WhatsApp, viu? Só isso. Não. Certo, pessoal? É um pensamento que é um pensamento que é da grande maioria das pessoas, né? Os homens também, né? Os homens e as mulheres pensam primeiro na vida financeira, né? Primeiro pensam em se manter para depois pensar em filhos, casamento. Isso já é secundário, né? Já não é algo que é primário, já não é algo que é tão prioritário na vida das pessoas, certo? A gente vê casos na Europa, por exemplo, na Itália. Na Itália, a população lá está diminuindo justamente por isso, porque as pessoas estão casando mais tarde, né? Estão casando mais tarde, por volta de 30 anos, e estão tendo apenas um filho, né? Eles têm apenas um filho. Então, se duas pessoas têm um filho, um outro casal tem um filho, se isso for prolongando, isso ao longo das décadas, a população começa a diminuir, certo? Que é o caso que está acontecendo em alguns países da Europa. Ó, a diminuição da população teve início a partir do século XX, principalmente nos países industrializados, né, que são os países lá da Europa, e em consequência das quedas das taxas de natalidade. Então, os países mais industrializados, as mulheres estavam com acesso ao mercado de trabalho,
certo? Começaram, né, no século XX a ter acesso ao mercado de trabalho, não ficavam só em casa, né? E isso faz com que a natalidade, com que as crianças diminuíssem. As causas, né, são decorrentes da renda média da população, do acesso a métodos contraceptivos, né, como a gente está dizendo, como eu falei para vocês antes, principalmente, né, a ter acesso à camisinha, às pílulas. Hoje tem gente que diz, tem gente que só engravida porque quer, né? Mas aí na minha visão, vai de caso a caso, né? De caso a caso de cada menina. Não é só porque quer, ou então porque não usou o método contraceptivo. Tem outros motivos além por trás disso, certo? Mas as pessoas têm acesso, né, a esses métodos que dá para você evitar filhos. E outro é a mudança do perfil da mulher, né, no mercado de trabalho, que a gente estava falando, que mostra até algumas fotos, né? Na Índia eles tentaram fazer, né, como vocês sabem, a Índia é o país mais populoso do mundo, né? É o país onde mais gente mora. Mora cerca de 1,4, 1,5 bilhões de pessoas. Então, na Índia, eles tentaram fazer o mesmo programa, né, de controle de natalidade, que começou em 75, né? Ó, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram uma série de vasectomias, né? O que seria a vasectomia? A vasectomia é uma cirurgia que é feita no homem, né? E essa cirurgia, ela faz com que o espermatozoide do homem, com que o homem não produza mais espermatozoides, certo? Que é, como a gente sabe, né, nas aulas de biologia, o espermatozoide que vai fecundar o óvulo, né? Vocês sabem disso, né? Ou não? Sim, sim. O vasectomia, basicamente, eles cortam aquele negocinho que o homem tem onde... É tipo o canal que transfere as coisas tudinho lá. Um pouco mais abaixo. Aí o homem deixa de produzir espermatozoides. É tipo como se cortasse um fio. Você cortou Meu pai fez essa cirurgia. Pronto. Depois que faz essa cirurgia, assim, a probabilidade de um homem ter filhos é menos de 1%. Dá para ter? Dá, mas é menos de 1%. É raro. É raro um homem que fez vasectomia conseguir ter filhos. Certo? Mas dá para reverter, tipo. Mulher, eles cortam as trompas. O que é bem mais invasivo, né? Tem homem que é até mais egoísta, né? Porque assim, uma mulher, ela só vai engravidar uma vez por ano, né? Ou se ela engravidar 2 vezes, ela só vai ter filho no outro ano. Um homem ele pode fazer vários filhos por dia, se ele fizer com mulheres diferentes. Não é? Se um homem tiver relação com uma mulher hoje, com outra amanhã, outra depois de amanhã, ele pode gerar 3 filhos aí em 3 dias, né? Uma mulher não. Aí por que tem que ser a mulher que tem que fazer a cirurgia para fazer ligação, né? E não o homem, né? Que um homem é bem mais capaz de gerar mais filhos do que uma mulher, de fazer mais filhos do que uma mulher. Certo? Aí, só voltando aqui para a Índia, os programas de controle de natalidade, né, começou em 75, fizeram vasectomia em série. Aí milhares de homens foram operados, né? A Índia estava dando dinheiro para esses homens operar. Mas apesar disso, o índice de nascimento da Índia, né, ainda continua muito elevado. 39 esposas, 94 filhos, 33 netos. São 167 pessoas morando num quarto, numa mesma casa, né? De 4 andares, são 100 quartos. Olha só que esse cara fez, ó. Só esse cara, ó. Olha o tamanho da família dele, ó. 39 esposas, 94 filhos, ó. Para você ver como essas cirurgias, né, se forem feitas, é para ser num homem, né, e não na mulher. Mas, infelizmente, os homens não pensam assim, né? Acham que se fizer a vasectomia vai perder a masculinidade, essas besteiras, né? Infelizmente. Na China eles também utilizaram métodos não democráticos, né? Durante certo período era proibido ter mais de um filho. Ó. É até mais sério do que eu estava falando, né? Ó. Teve um período que você não Tanto, professor, se ele tivesse mais de um, eles, tipo, tinham que sacrificar, parece, ou alguma coisa assim. Sim, ele até fala aqui no texto, né? Ó, foi um fato que gerou a matança de recém-nascidos do sexo feminino.
a mulher poderia ter mais de um filho homem. Se ela tivesse só... Se o primeiro filho fosse homem, ela poderia ter mais um, né? Mas se o primeiro filho fosse mulher, ela já não poderia ter mais. Aí, para manter a tradição chinesa. O homem na tradição chinesa é responsável pelo nome e a tradição da família. Coisas que são irrelevantes, né? Certo, pessoal? Aqui a gente falou um pouco, né, sobre o crescimento da população mundial. A gente viu que nos últimos 150 anos a população cresceu bastante, justamente pela melhoria da qualidade de vida, né? As pessoas tiveram acesso à medicina, a revolução médica foi algo que fez com que as pessoas tivessem prolongado, né, a sua vida, a sua expectativa de vida fosse aumentada. Justamente também pelas vacinas, né? São aí que vai começar as vacinas. Não sei se o Thiago já falou para vocês lá sobre a revolta da vacina que teve aqui no Brasil. Ele vai falar sobre as revoltas, né? Isso fez com que a qualidade da população de vida fosse aumentando e a expectativa de vida também fosse aumentando. A partir da metade do século XX, né, a mulher começa a se inserir no mercado de trabalho e isso começa a mudar o pensamento. Né? Um exemplo foi o que a Jéssica falou na aula de hoje, a Letícia na aula passada, que o pensamento da mulher não é mais eu quero ter um marido, uma casa e 3 filhos. Não, o pensamento agora é mais com maior acesso à educação, né? Não, agora eu quero investir na minha carreira, eu quero ser isso. Só depois, se der, eu vou me casar e vou ter filhos. É um pensamento que é muito comum, né? E isso faz com que diminua a população, né? Que a população não cresça tanto. Por isso que eu me baseio muito nessa teoria de Marx. Porque se as pessoas tiverem acesso à educação e à saúde, a população, aos poucos em si, ela vai diminuindo. O tamanho das famílias vão diminuindo. Certo? Você não precisa botar uma lei, só pode ter um filho. Se tiver 2, um vai ter que morrer. Não, é só dar acesso às pessoas, à educação, a isso que vai fazer a população, as famílias diminuírem ao longo dos anos, né? Aí, pessoal, com isso a gente finaliza, certo, a nossa aula de hoje. E na próxima aula a gente entra no novo assunto. Eu vou corrigir a atividade que eu passei, né, umas 2 aulas atrás. E aí a gente corrige a atividade para fechar tudo. Beleza? Certo, beleza. Tranquilo? Pois, pessoal, até a próxima semana, certo? Até, professor. Valeu!